versículos de 6 a 14, eu sou muito dentro do... Quero sair, mas não consigo. Semana passada a gente estava pregando sobre números, quando os 12 espias foram espiar a terra que Deus disse que ia dar ao seu povo. E foi a mensagem da semana passada. Infelizmente ela não foi gravada, o vídeo, mas nós conseguimos salvar o áudio, mas está guardado aí. E hoje eu vou pegar uma continuidade, que é Josué 14. Josué 14, versículos de 6 a 14, já tinham se passado 45 anos depois daquela mensagem que nós pregamos domingo passado, de Números, é 12 ou é 13? Eu acho que é 12. Josué 14, diz assim, o povo aqui, querido, já estava entrando na terra prometida. Tem um dia que a bênção chega. Fala para o teu irmão, tem um dia que a bênção chega. Às vezes demora, mas ela chega. Então eles estavam de frente para a terra prometida, versículo 6 do capítulo 14 de Josué. Os filhos de Judá chegaram, Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. Calebe e Josué foram os dois espias que acreditaram no que Deus tinha falado. Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim, Calebe, e de você, Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo, os outros 10, amedrontaram o povo. Na outra versão, desesperaram o povo. Mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que você pôs o pé será sua. A importância de colocar o pé, minha filha. A terra que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor, é Calebe falando, e agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel andava no deserto. Eis agora eu estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, que eram gigantes, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo, o Senhor me mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Esse Arba foi o maior homem entre os gigantes, os anaquins. E a terra repousou da guerra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Levante a sua mão, ore por mim, ore por você também. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Peça ao Espírito Santo para aplicar essa palavra naquilo que você está vivendo, naquilo que você está passando, naquilo que você está enfrentando. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Pai querido e amado, que teu Santo Espírito tenha liberdade para falar a cada coração aqui nessa manhã,
Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, em nossa experiência de vida, nós somos capazes de identificar pessoas que tiveram uma influência positiva na nossa vida. Uma influência significativa. Uma pessoa que foi importante. Porque foi uma pessoa que te ajudou a fazer mudanças. Foi uma pessoa que te ajudou a, de repente, mudar o rumo, mudar a direção, a dar uma virada na sua vida. Você se lembra na sua vida pessoal, alguém que te ajudou positivamente? Quem é que se lembra? Não é? Você seria muito ingrato de não reconhecer que muita gente te ajudou. Amém? É muita ingratidão se você diz, não, ninguém me ajudou, eu fiz tudo sozinho. Né? Não, tudo que nós fizemos, graças a Deus, muitas coisas que nós fizemos, até aqui na Igreja Nova Vida, a gente fez porque muita gente nos ajudou. Amém, queridos? Eu seria muito ingrato de não reconhecer isso. Por outro lado, nós também somos capazes de lembrar pessoas que foram o contrário, foram uma influência negativa. Pessoas que entraram na nossa vida, em vez de ajudar, atrapalharam. Pessoas, né, que talvez tenham atrasado a nossa vida. Você se lembra, querido? Olha só a alma aqui que se lembra. Não é? Pessoas, puxa, aquela pessoa foi um atrapalhamento da minha vida. Claro que cada um tem a responsabilidade. Não foi tudo só por causa do outro. Você também tem a sua responsabilidade. Quem deu mole foi você. Não é verdade, querido? A gente às vezes bota a culpa toda nos outros. Você também tem culpa. Então, mas a gente é capaz de reconhecer. Se você olhar, a vida de Jacó teve isso. Pessoas que atrapalharam a vida dele. Na vida de José, né, os irmãos atrapalharam o que puderam a vida dele. E aqui a gente vê a mesma coisa acontecendo na vida de Josué e Caleb. Eles faziam parte dos 12 espias, 2 espias, era ele e Caleb, que eles acreditaram que tudo que Deus tinha dito ia acontecer, estavam prontos para enfrentar a terra, mas acontece que os outros 10 não concordaram, desesperaram, né? E foi isso que aconteceu aqui. Apesar de Josué e Caleb terem sido otimistas, terem tido fé, coragem, no final, quem prevaleceu foi a maioria. Ser minoria, queridos, é muito ruim, porque a maioria vem contra. Né? E Josué e Caleb, apesar da fé, não é? Apesar deles, diz que eles gritaram, que eles exortaram, eles fizeram, não conseguiram convencer os outros que era tempo de tomar posse da terra, e por causa disso, o povo passou 45 anos no deserto. Então, querido, tem gente que nos leva para o céu. E tem gente, não vou dizer que te leva para o inferno, mas tem gente que te leva para o deserto. Entendeu? Então, por causa disso, eles passaram 45 anos no deserto, até chegar na bendita terra prometida. Eu volto a dizer, querido, se você for corajoso e olhar para a sua própria vida, não precisa olhar para a vida dos outros, mas para a sua, você vai ver que teve pessoas que foram significantes. Eu poderia citar, querido, uma dúzia de pessoas que fizeram um papel positivo na minha vida. Eu sou grato a Deus até hoje. Vocês estão aí, minha gente? Quem está com raiva de mim, diga amém. Milagre. Já tem um milagre acontecendo aqui hoje.
somos capazes de lembrar pessoas que foram influências positivas, nos ajudaram muito. Amém? Outras, como eu disse, né? Para que aquela criatura cruzou o meu caminho? Por que eu fui dar ouvidos àquilo? E a gente se arrepende até hoje. Quem aqui já levou um golpe? Quem já foi um golpe? Você perdeu dinheiro. E você até hoje disse assim, como é que eu fui cair naquela conversa? Não é? Aqueles lábios de manteiga, como diz a Bíblia. Então, queridos, isso aqui aconteceu na vida de Josué e Calebe. E isso aqui, querido, não acontece só lá na Bíblia, acontece na nossa vida, acontece nos nossos relacionamentos, acontece na família, acontece na vida profissional, acontece na vida financeira, acontece na vida de fé. Presta atenção, Josué e Calebe eram homens de fé. Quem aqui é uma pessoa de fé? Eram homens que serviam a Deus. No entanto, isso aconteceu na vida deles. E se a gente olhar, não aconteceu só na vida deles, aconteceu na vida de Jacó, aconteceu na vida de Davi, aconteceu na vida até do próprio Senhor Jesus. E isso que a gente vê aqui na Bíblia dá até um certo conforto para nós que já caímos num golpe, para nós que já fomos prejudicados, para nós que já fomos lesados, para nós que já fomos traídos, para nós que já sofremos algum tipo de coisa contra nós, não é? Isso dá até um conforto, porque isso aconteceu na vida dos homens de Deus. E a gente não é melhor que ninguém, né? Homens que tinham fé, homens que serviam a Deus, não é? Isso aconteceu com eles e acontece conosco também. Apesar dos outros espias terem desesperado o povo, né? A gente olhando aqui, queridos, a gente vive um tempo assim, querido. Existem pessoas que são espias de esperança. Estão sempre te dizendo uma palavra de esperança, de conforto, de consolo. Vai em frente. Deus vai te abençoar. Mas também tem uns espias de desespero, querido. Todo mundo se calou. Não é que abre a boca só para te desesperar, só para te amedrontar, só para te assustar. Engraçado, né? Isso aqui na Bíblia, não tem nada a ver com o momento atual. Está aqui na Bíblia isso, né? Lá na Bíblia isso acontece. Apesar dos outros terem sido espias do desespero, Josué e Calebe, eles tentaram de toda forma, não conseguiram, e apesar deles terem ido para o deserto, e no deserto terem ficado 45 anos, eles perseveraram em seguir o Senhor, seu Deus. Apesar deles verem a vida deles indo para o deserto, não é isso que Deus tinha para nós. Deus tinha a terra prometida, agora nós vamos ficar aqui no deserto. Apesar deles verem a vida deles irem para o deserto, eles perseveraram, queridos. Perseveraram em seguir e servir ao Senhor. A lembrar a gente de José, quando foi vendido como escravo, de repente José, meu Deus, Deus falou comigo, o que vai acontecer, e de repente ele viu a família, o pai, os irmãos ficarem para trás, e ele sendo vendido como escravo para o Egito. O que é que a minha vida está fazendo? Indo para o Egito, se a minha vida é lá. Então, querido, isso está na Bíblia. Isso às vezes acontece com a gente também. Louvado seja Deus, querido, pelo Josué e Calebe que você hoje tem ao seu lado. Amém. Graças a Deus. Você tem espias de esperança do teu lado, você tem espias de fé do teu lado, você tem espias que te encorajam do teu lado, que te dão ânimo, que te dão força, que te dão vigor. Amém, queridos? Graças a Deus que você tem Josué e Calebe, alguns Josué e Calebe do teu lado, que tem te ajudado a seguir, que tem gerado esperança no seu coração. Cada um de vocês hoje, nessa manhã, para mim que estou aqui pregando para vocês, você é um Josué, você é um Calebe, você está me encorajando a continuar a fazer o que eu estou fazendo.
Amém, queridos? Olha para o Josué e Caleb que está do teu lado. Fala assim, você é ótimo, você sempre me traz esperança. Eu vejo aqui, queridos, que Josué e Caleb, eles de uma certa forma, eles também esperaram contra a esperança. Querido, esperar 45 anos é muito tempo. Imagina você daqui a 45 anos, que idade você vai ter? É melhor a gente mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Mas Josué e Caleb, queridos, eles esperaram contra a esperança. Abraão, o pai da nossa fé, esperou contra a esperança. Apesar de olhar para o corpo dele e para o ventre ressecado de sua esposa, ele creu que ele ia ter um filho, que ele ia ser pai de muitas nações, porque Deus falou para ele. Amém, queridos? Então, Abraão, ele esperou contra a esperança. Josué e Caleb, queridos, esperou muito mais que Abraão. Abraão esperou quantos anos? 25, não é? Foi 25? Josué e Caleb esperaram 45. 45 anos no deserto, né? Até Deus mudar aquela história, Deus acabar com aquela geração do desespero, do medo, dos exagerados, dos dramáticos, que aumentam tudo, né? Deus esperou essa geração acabar. Eles tiveram, querido, que enfrentar um dos piores adversários que a gente enfrenta, queridos. Sabe qual é um dos piores adversários que a gente enfrenta? Não é o diabo. O medo também é, mas tem um outro que é pior. O tempo. O tempo, ele não para. Né? O tempo não para. Esse é um adversário que cada um de nós temos, querido. Não é o tempo cronológico, o tempo do calendário, o tempo do relógio, o tempo do cronômetro, amém? Não é? E o que sustentou Caleb e Josué nesse tempo? A mesma coisa que sustentou Abraão, a mesma coisa que sustentou José. O que é que sustentou eles? O que Deus tinha falado. Amém, queridos? O que Deus tinha falado, o que eles sabiam que Deus tinha prometido para ele. Por isso ele disse, hoje tenho 85 anos, se Deus me conservou com vida até hoje, é porque ele vai me dar aquela terra que eu botei o meu pé. Olha aqui, meu irmão, essa palavra é para você. Se Deus até hoje tem te conservado com vida, é porque Ele ainda não acabou a história dele com você. Ainda tem coisas que Ele quer realizar na tua vida, ainda tem propósito que Ele quer cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, em você, através de você. É por isso que Ele tem te mantido vivo. Amém? Porque ainda tem coisas para realizar na tua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu gosto de dizer isso, o Senhor me conservou em vida. Quem é que pode dizer isso aqui? Todos nós, querido. Quem é que está vivo aí? Quem já morreu, diga amém. O Senhor tem me mantido em vivo. Quando eu acordei Maria José hoje de manhã, Maria José, você está viva? Ela, eu estou viva. Eu também estou. Amém? Deus tem te mantido vivo. Você já esteve muito perto de quase passar para o outro lado. Mas Deus, na última hora, vou dar mais um tempo. Amém? Você está vivo porque Deus ainda tem propósitos.
Deus ainda tem coisas para realizar na tua vida, através da tua vida. Amém, querido? Agora, uma coisa que a gente vê aqui, que a gente tem muita dificuldade, querido, é acreditar em promessa. A gente tem dificuldade de acreditar em promessas. Por quê? A gente já se decepcionou com muita gente que nos prometeu tantas coisas. Então, quando fala que Deus não quer uma promessa de Deus, a promessa de Deus fica parecendo com promessa de prefeito, sabe? Com promessa de deputado. Você diz, Deus prometeu? A gente já decepcionou, queridos, com promessas que fizeram dentro da nossa família. Estou falando besteira aqui, minha gente. Gente da família que prometeu, olha, isso vai ser teu. E na hora H, foi para outro. Amém, queridos? E isso machuca a nossa fé. As decepções, os desapontamentos. Meu Pai do céu, quantas promessas que eu já ouvi, que entraram por um lado e saíram pelo outro. Cadê aquelas promessas que me fizeram? Você se lembra? Alguém te prometeu, né? Prometeu uma opção de coisa e não cumpriram o que prometeram. Então a gente tem dificuldade com esse negócio de promessa. Deus é um Deus de promessa. Cantar é ótimo, é fácil. Agora viver isso, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Lá em 2 Coríntios diz que todas as promessas de Deus têm em Jesus Cristo o sim e o amém para a glória de Deus. Ou seja, quando eu clamo a Deus por uma promessa de cura, eu clamo a Deus por uma promessa de restauração, você sabe que Jesus está à direita do Pai, nessa hora intercedendo por você. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, quando eu clamo por uma cura, eu clamo por uma restauração, eu clamo por uma provisão, por um milagre. Jesus que está à direita do Pai, olha para o Pai, olha para você aqui na terra, Ele olha para o Pai e diz assim, sim, Pai. Amém, Pai. Amém, querido? Todas as promessas de Deus têm em Jesus Cristo sim ou amém. 2 Coríntios 1:20. Depois você pode ir lá e ver. Mas eu queria falar que existem duas palavras para descrever o tempo. Existe o tempo cronos, que a gente falou agora mesmo, de cronológico, o tempo do relógio, o tempo do calendário, o tempo não para. Tinha um poeta que cantava isso, que o tempo não para. Um tempo, querido, que vamos falar a verdade, ele é impiedoso. Ele não está nem aí se você está gostando que ele está passando ou se ele não está passando. Não é, querido? Ele é impiedoso. Tem hora que tu olha no espelho, Deus misericórdia, Pai. Eu já fui melhor, Pai. Né? Tem horas que você olha no espelho, o tempo, esse é o tempo cronos, ele é visível, minha gente. Olha para a pessoa que está do seu lado. Existe um tempo, querido, que é o tempo cronos, cronológico, que passa. Mas a Bíblia também descreve um outro tempo, que é o tempo, que é uma outra palavra, que é a palavra kairos, ou kairos, não sei. Kairos é como eu ouço dizer, que é um tempo de Deus. É aquele tempo que a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Debaixo dos céus, tudo tem o tempo de Deus. O tempo da misericórdia de Deus, o tempo da compaixão de Deus, o tempo da oportunidade de Deus. Esse é um tempo que quando acontece, algo significante acontece, muda a nossa direção, muda o rumo. Traz um divisor de águas, traz um antes e depois, muda completamente a direção da nossa vida.
Minha gente, vamos ser gratos a Deus. Nós já vivemos muitos momentos na nossa própria vida que foram momentos de tempo kairós, que mudaram a nossa vida. Oh, meu pai, você não é capaz de lembrar um momento, por mais difícil que ele tenha sido, foi um momento difícil, mas mudou a tua vida, deu uma outra direção, deu um outro rumo, deu um outro significado, de repente a tua vida ganhou sentido. Você lembra o tempo quando você aceitou a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, tirou você lá da macumba em Guadalupe, tirou você lá do terreiro de Nova Iguaçu, de Nilópolis, e botou você dentro de uma igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, fez de você uma nova criatura, trouxe uma novidade de vida para você. Amém, querido? Então todos nós aqui já vivemos tempos assim, kairós. Essa igreja já viveu vários momentos assim, que mudou muita coisa. Então preste atenção, esse tempo kairós são aquelas oportunidades, você sempre me ouve falar isso, tem oportunidade que você não pode perder. Prega para quem está perto de você, tem oportunidade que você não pode perder, porque é uma oportunidade que Deus está te dando. E às vezes essas oportunidades, queridos, elas não se repetem. Às vezes elas demoram a se repetir. Que foi o caso aqui, queridos. 45 anos tinham passado. Quer dizer, eles tinham tido um tempo lá atrás, uma oportunidade de mudar aquela história, e a história de Israel ser outra, mas não conseguiram, por causa dos espias, negativos, pessimistas, que tinha gigante, que a terra devorava, eles não fizeram. E agora, 45 anos depois, outra vez, eles tinham essa oportunidade. E quando Caleb já tinha 85 anos, ele se viu diante da promessa de Deus, que Deus tinha feito para ele, porque Deus tinha dito, a terra que você pisou, porque ele entrou em Canaã, ele pisou, ele viu a terra que você pisou, eu vou te dar. Amém? Eu vou te dar, porque você pisou nela. É interessante, eu vi esse detalhe, ontem, tarde da noite, eu vi esse detalhe, é interessante que ele foi pedir a bênção de Josué. Josué era parceiro dele. No entanto, Deus tinha delegado a Josué a liderança de levar o povo à terra prometida. E aqui eu vejo, um pedido, ele pediu a bênção de Josué. Aquilo que a gente fala tanto, querido, como é importante a bênção do pai, a bênção da mãe. Eu sou de uma geração que foi criado pedindo bênção. Outro dia eu disse assim, você tem criado a sua filha, ensinando a sua filha a pedir bênção a você? Aí sabe qual foi a resposta que eu recebi? Isso é religiosidade. Eu digo, é o quê? Ai de mim se eu saísse de casa sem a bênção da minha mãe. Porque na minha cabeça, um poste ia cair na minha cabeça. Ai de mim se saísse sem a bênção do meu pai, e nós não éramos nem evangélicos, minha gente. Mas a gente tinha um respeito pela bênção do pai, pela bênção da mãe. Hoje a juventude não tem mais isso, queridos. E quando você vai tentar ensinar eles, ainda dizem para você que isso é religiosidade. Eu sempre pergunto, peça a bênção da sua mãe. Às vezes, pastor, vem orar, ora pela minha filha. Eu digo, minha irmã, ninguém tem mais autoridade para orar pela sua filha do que você. Ora você que eu te dou o apoio. Oração de mãe é poderosa, minha gente. Oração de pai é poderosa. E aqui, que bacana, Caleb foi pedir a bênção de Josué, era seu parceiro, mas foi, me dá sua bênção. Eu quero possuir a terra.
Né? A gente vê aqui um princípio de autoridade, né? Aqueles que valorizam os superiores, os que estão acima, Deus abençoa. Aqueles que rejeitam, queridos, a vida deles enguiça. Amém? Então ele disse assim, falou, né? Ele falou para Josué: agora dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia. Eu queria que você prestasse atenção que a bênção não ia cair do céu. O monte, ele estava como estava 45 anos atrás. Tinha gigante, tinha cidade fortificada, tinha tudo que tinha 45 anos, nada tinha mudado. Mas Caleb disse: me dá a bênção, não é? Dá a bênção, porque eu quero o que Deus me prometeu. Quer dizer, o monte ainda tinha os obstáculos, mas olha a disposição de Caleb. Eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar, mas aquilo que Deus tem para mim, eu vou viver. Aquilo que Deus separou para mim, eu vou experimentar. Não me importa se tem gigante, não me importa se eu estou velho, não me importa se o tempo passou, não me importa, Deus me prometeu, e Deus vai me dar força, Deus vai me dar ânimo, Deus vai me dar vigor, e eu vou conquistar o que Deus separou para mim. Dá uma salva de palmas aí para o Senhor. Porque hoje, querido, tem muita gente que quer tudo caindo do céu, não quer trabalho nenhum, quer bênção fácil, quer bênção sem trabalho, quer bênção sem ter que enfrentar gigante. Todo dia você enfrenta um gigante, meu irmão. Todo dia. Todo dia você enfrenta o gigante do fogão. Amém? Você enfrenta o gigante do teu trabalho, porque se não trabalhar não ganha dinheiro. Todo dia tem um gigante para você enfrentar. E às vezes tem gigante até dentro da tua casa. Amém, querido? Mas, olha só, Caleb, ele acreditou que Deus tinha prometido para ele. Aqui, né, querido, está simples o texto. Teve enfrentamento? Teve. Teve confronto? Teve. Mas o que Deus prometeu aconteceu, não é? Hebrom passou a ser de Caleb como herança até o dia de hoje. Amém? E presta atenção ao efeito que tem, né? Diz a palavra de Deus que quando ele tomou posse lá de Horebe, último versículo, a terra repousou da guerra. Quando nós fazemos, querido, o que Deus está nos pedindo, eu não trago bem só para mim, eu trago bem para todos que estão ao meu redor. Aonde é que está a chave, querido? Fazer o que Deus está pedindo, ou fazer o que Deus prometeu, fazer o que Deus espera que a gente faça. Quando eu faço o que Deus espera que eu faço, eu não sou só abençoado, eu abençoo a vida de vocês também, eu abençoo a vida da minha família, eu abençoo a todos que estão ao meu redor. Esse é o Deus da Bíblia, minha gente. Não é um Deus individual, é um Deus coletivo. Amém? Presta atenção que a preocupação de Caleb, quando falou com Josué, era uma só. Apesar de 45 anos terem passado, apesar dos 85 anos de idade, apesar de parecer até que essa promessa de Deus já caiu no esquecimento, se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar todo mundo e vou conquistar a terra. Olha a preocupação de Caleb: se o Senhor estiver comigo, se o Senhor, vou parafrasear, se agradar do que eu fizer, se o Senhor ver eu fazendo o que Ele quer que eu faça,
Se o Senhor vê que eu estou fazendo o que Ele espera que eu faça, não tem tempo, querido, não tem idade, não tem gigante, não tem obstáculo, você vai receber a sua herança, você vai receber o que Deus tem para você. Amém, querido? Então, hoje, no meio, trazendo para cá e para já terminar, hoje, no meio das circunstâncias que a gente está vivendo, presta atenção, querido, tem espia de esperança perto de você. Mas se você bobear, também vai ter espia de desespero. É fácil você discernir isso. Tem pessoas que quando você fala, você acaba, você fica feliz, alegre, contente. E tem pessoas que te deprimem. Ué, eu tenho que escolher a quem eu vou dar ouvidos. Amém, querido? A quem eu vou dar ouvidos? Então eu tenho que escolher, peraí. Ih, já chegou o zap do fulano, já sei. É isso aí, minha irmã. Então, querido, hoje no meio dos desafios que a gente está enfrentando, porque a gente está enfrentando muito desafio, né? Olha só, eu estou na frente de gente muito corajosa. Só tem gente corajosa aqui. Tem gente em casa se borrando de medo. Né? Nem sai de casa. Mas você está aqui. Amém? Louvado seja Deus. Então, querido, hoje no meio do que a gente está vivendo, uma pergunta, e essa é uma pergunta que tem sido minha oração diária com Deus. Deus, eu estou fazendo o que o Senhor está me pedindo? Então, uma pergunta que a gente tem que se fazer nesses dias que a gente está vivendo, eu estou fazendo o que é da minha responsabilidade? Eu estou fazendo o que Deus espera que eu faça? Às vezes eu e Maria José, os dois fazem isso dentro de casa, um com o outro. Quando um começa a reclamar, o outro diz para o outro: vai fazer alguma coisa que agrada a Deus. Não é, Maria José? Vai fazer alguma coisa que agrada a Deus. Aí a gente já sabe que tem que parar de reclamar, né? Tem gente que pensa que pastor não reclama, né? Não é? Imagina se pastor não reclama. Tudo que pastor reclama. Então, somos seres humanos como todo mundo. Então, querido, a nossa preocupação nos dias que a gente está vivendo, primeiro, querido, filtra o que você está ouvindo. Tem canal que você não liga mais. Já até se esqueceu que ele existe. Porque você não liga mais. Porque você se desespera. Você passa mal. O que você ouve, o que você vê, afeta o que você sente. Amém, queridos? Então a gente tem que filtrar. Por outro lado, se perguntar, por isso que eu disse, essa é uma palavra para você ir para casa pensando. Será que aqui dentro da minha casa eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Será que eu no ministério estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Será que estou fazendo o que Deus espera que eu faça? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, querido. Senão a gente fica gritando. Se o Senhor se agradar de nós, querido, nada vai nos faltar. Se o Senhor se agradar de você, nada vai faltar, meu irmão. Pode vir gigante, pode vir obstáculo, pode vir idade, pode vir o que for. Se o Senhor se agradar de você, nada vai faltar para você, nem para a tua casa, nem para a tua família. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Para a gente orar? Acabei cedo hoje, viu, João? Acabei cedo hoje, 20 para o meio-dia. Meu irmão, se o Senhor se agradar de você, nada vai faltar. É promessa dele.
Diz que Ele há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Às vezes demora, minha gente, mas chega. Dá um soco no teu irmão e diz, ó, demora. Um soco, né? Mas chega. Amém, queridos? Então abaixa a sua cabeça, querido. O que seria uma promessa que você gostaria de se ver se cumprir na tua vida? Uma herança. Uma bênção que a Bíblia diz. O que seria para você? Lembra daqueles momentos difíceis em que Deus falou para você? Deus falou contigo? Momentos talvez que você estava sozinho, sem rumo, sem direção. De repente a sua vida perdeu completamente o sentido, por coisas que você perdeu, por pessoas amadas e queridas, que você também perdeu, nem estão mais no nosso meio hoje. E você se desesperou, se angustiou, mas Deus te pegou pela tua mão direita e disse, não temas, eu te ajudo. Ainda que você passe pelo fogo, nem cheiro de fumaça vai ficar no teu cabelo. Então, antes de orar, querido, se lembre dos livramentos que Deus já te deu, dos milagres que Deus já realizou, dos momentos que você pensou, não, agora eu cheguei ao fundo do poço, agora não tem mais saída, e Deus te conservou com vida até hoje. Você está aqui com vida. Aqueles momentos que você foi internado, ouviu palavras pesadas que geraram angústia, aflição, e você está aqui com vida, porque Deus ainda tem mais para você. E Ele não tem só para você, tem para a tua casa, tem para a tua família, tem para todos que estão ao teu redor. Amém? Agora, não se esqueça do que a gente falou. Não depende só de Deus. Não depende só dos outros. Depende também de você. Faça aquilo que é da sua responsabilidade. Faça aquilo que Deus colocou no teu colo. Deus colocou na tua mão. Faça aquilo que Deus te deu para fazer. Não desdenha o que Deus te deu. Faça a sua parte. E o nosso Deus, que é poderoso, vai fazer muito além do que se você crê ou imagina. Eu tenho coragem de repetir o que eu falei aqui no primeiro domingo desse ano. Esse ano vai acontecer algo especial na tua vida que vai trazer uma grande alegria. E quando Deus fala é sempre assim, querido. Quando Deus fala, a gente às vezes está vivendo o caos, a gente está vivendo o desequilíbrio, a desorganização, o desespero. Aí Deus vem e dá uma palavra de esperança, de alegria. Mas eu estou dizendo porque eu creio que isso vem de Deus. Há algo especial que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, que vai trazer uma grande alegria, apesar de tudo que você tem vivido até agora, porque Deus é fiel. A alegria do Senhor é a nossa força. Pai querido, eu quero colocar a vida de cada um aqui. Nós já oramos e nós insistimos na oração. Tem gente aqui que precisa, Pai, de uma bênção. Tem gente aqui que, quem sabe, está vivendo um tempo de deserto, que parece que não acaba, mas todo deserto tem uma hora que acaba.
Então, Pai, talvez tenha pessoas aqui vivendo uma longa espera, olhando para o céu, aguardando a ver alguma coisa. Ó meu Pai, é do céu que vem o nosso socorro, mas livra-nos, Pai, de uma fé acomodada, de uma fé que só murmura, de uma fé que só reclama, de uma fé que só se queixa. Isso não é fé, Pai. É incredulidade, é ingratidão, é dureza de coração. Então, Pai, nos dá uma fé ativa, uma fé que se mexe, uma fé que se movimenta, uma fé que tem coragem de jogar a rede outra vez aonde não pescou peixe nenhum. Uma fé que tem coragem para agradecer pelo pouco, 5 pães e 2 peixes, mas que dá graças a Deus. Dá-nos, Pai, essa perseverança de Josué e Caleb, que eles perseveraram em seguir e servir ao Senhor. Ó meu Pai, que nada me afaste de Ti. Fala para Deus, fala, meu irmão, fala você. Fala, Deus, que nada me afaste de Ti. O Senhor é o meu maior bem, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha fortaleza. Sem Ti eu não sou nada. Tudo que eu sou porque eu tenho o Senhor. Levante as suas mãos e comece a agradecer a Deus, meu irmão. Comece a agradecer a Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a glorificar. Enquanto você está glorificando, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está se movendo. E Ele vai fazer muito além do que você imagina, do que você crê. Para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma grande salva de palmas ao Senhor.